Fala pessoal, hoje trago a vocês um pouquinho de matemática. Vamos falar de regra de 3? Pessoal, sem dúvida é um dos artifícios matemáticos mais utilizados na resolução de cálculo. E pensando nisso, eu preparei um questionário, está aí na descrição do vídeo, onde eu vou explicando e respondendo ao mesmo tempo. Portanto, sugiro a vocês que analisem a primeira e a segunda questão que eu vou responder, e aí depois pause o vídeo e tentem responder a questão 3 e a 4, que são bem parecidas com a questão 2. Aí depois volte ao vídeo para conferir se vocês acertaram. Aí verifique a explicação da questão 5. Novamente pause o vídeo e tentem responder a questão 6. Aí volte novamente e veja se vocês conseguiram entender. Desse modo, com certeza você irá aprimorar o seu próprio método de resolução de cálculo. Vamos lá? Na primeira questão, diz o seguinte: a produção de uma tecelagem era de 8.000 metros de tecidos por dia. Com a admissão de mais 300 operários, a indústria passou a produzir 14.000 metros de tecido por dia. Qual era o número de operários antes da admissão dos 300? Pessoal, vamos fazer aqui uma organização. De um lado, nós vamos colocar aqui a produção e do outro lado, os operários. Então, veja bem, a questão diz que 8.000 metros de tecidos, 8.000 metros, eram produzidos por uma quantidade de operários que a questão não definiu. Então, vamos chamar de X. E aí diz que depois que foram admitidos mais 300, então eu tenho X inicial e mais 300 que foram admitidos. Com essa admissão de mais 300, a produção de 8.000 saltou para 14.000. Sendo assim, a gente analisa da seguinte maneira. Se para produzir 800 metros, tinha X pessoas. Se acrescentar mais pessoas, a quantidade maior vai produzir bem mais. Então, aumenta de um lado e aumenta do outro. Aumenta os operários e aumenta também a produção. Esse tipo de regra de 3, nós chamamos de regra de 3 direta, porque aumenta das duas partes. Então, basta fazer um X imaginário aqui e a gente resolve da seguinte maneira. Eu estou procurando a quantidade de operários antes da admissão. Então, eu quero saber esse X aqui. Então, eu vou procurar logo o X. Veja que o X está multiplicado por 14.000. Então, o 14.000 eu já vou colocando aqui embaixo. O que multiplica por X sempre fica embaixo. O restante fica em cima. Então, nós temos 8.000 vezes X mais 300. Aí, eu vou colocar aqui entre parênteses o X mais 300. Vou alongar aqui o travessão para a gente não se perder. Então, veja. Como aqui tem uma multiplicação, eu posso fazer o cancelamento aqui de 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Isso facilita demais o nosso cálculo. E aqui também, pessoal, eu posso fazer uma simplificação. Veja que o 8 e o 4 são números pares e me permite, assim, simplificar por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4 e 14 por 2 dá 7. Então, a gente não pode esquecer que aqui agora tem 4 e aqui tem 7. Então, veja bem, eu vou trazer para cá e X é igual. Aqui, embaixo, nós já temos o 7 apenas. E aqui em cima nós temos o 4 multiplicado por X e 300. Então, 4 vezes X vai dar 4x. Mais está aqui, 4 vezes 3, 12, com mais 2 zeros, 1.200. Então, nós temos aqui essa nova situação. Aqui nós temos uma fração e do outro lado, também. Então, nós temos aqui uma proporção. A gente multiplica os inversos novamente. Como eu quero saber o valor de x, eu já vou multiplicando aqui. X vezes 7 vai dar 7x, que é igual. O 1 vezes isso aqui tudo, é só eu repetir. 4x mais 1.200. Pessoal, onde tem x, eu coloco tudo no primeiro membro.
Como aqui já tem 7x, esse 4x passa para cá subtraindo. Então, nós temos 7x menos 4x, que vai dar 3x, que vai ser igual a 1.200. Então, como eu insisto no valor de x, o 3 aqui está multiplicando por x, então ele passa dividindo. Lá nós já temos 1.200, que dividido por 3 vai dar 400. E aqui nós temos a resposta. Qual era o número de operários antes da admissão dos 300? Eram 400 operários. E a questão 2 é a famosa questão das torneiras. Pessoal, veja bem. Uma torneira enche um tanque em 6 horas, enquanto outra faria o mesmo em 4 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas encheriam o mesmo tanque? Caramba! E agora? Como resolver? Pessoal, veja bem. A torneira 1 enche um tanque todo em 6 horas. Deixa eu dividir aqui em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada partezinha dessa é 1 hora gasta para encher o tanque. Encher o tanque em 6 horas. A torneira 2 faz o mesmo trabalho em mais tempo, em 4 horas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a torneira 2 gasta 4 horas para encher o tanque. Então, veja bem, como montar esse raciocínio? A questão só forneceu isso e quer saber em quanto tempo, juntando a torneira 1 com a 2, poderia deixar esse tanque cheio. Então, veja bem, vamos partir do princípio seguinte. Em 1 hora, veja bem, a torneira 1 enche isso aqui do tanque. Olha, como está dividido em 6 partes, em 1 hora ele enche 1/6 do tanque. E a torneira 2, em 1 hora, enche isso tudo, que corresponde a 1/4 do tanque. Então, nós temos aqui o seguinte raciocínio. A torneira 1, veja bem, em 1 hora, consegue encher 1/6 do tanque. Enquanto isso, a torneira 2, nesse mesmo tempo, faz o mesmo processo em 1/4 do tanque. Agora veja bem, se eu pegar a torneira 1 e juntar com a torneira 2 para encher esse tanque, e se eu fizer tudo isso em 1 hora, não esqueça, a torneira 1 e a torneira 2 gastando 1 hora juntas, que tanto que vai fazer do tanque? Então veja bem, a torneira 1 vai encher 1/6 e a torneira 2 vai encher 1/4. Então, eu vou juntar essas duas para saber o total que as duas irão fazer do tanque em 1 hora. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma soma de frações, é só eu fazer o MMC de 6 e de 4. O MMC de 6 e de 4 vai dar 12. Pessoal, caso tenha alguma dúvida quanto ao mínimo múltiplo comum, deixe nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo explicando para vocês. Então, vamos lá. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1 é 2, e 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1 dá 3. Então, nós temos aqui 2 mais 3, 5, e aqui nós temos 12. Isso quer dizer que em 1 hora, as duas torneiras juntas enchem 5/12 do tanque. Agora fica fácil o raciocínio. Olha só, em 1 hora, as duas torneiras juntas enchem 5/12 do tanque. E a questão quer saber o seguinte, em quanto tempo, olha só, as duas torneiras juntas deixarão o tanque todo cheio. O todo é sempre representado por 1, que é o momento em que o numerador é igual ao denominador. Sempre é assim. Então, como eu estou procurando o valor de x, eu tenho aqui o seguinte, x é igual. Quem multiplica por x é o 5/12. Quem multiplica por x sempre fica no divisor da fração. E aqui nós temos 1 vezes 1. Então, é esses 2 dividido por esse. Então, nós temos 1 vezes 1 é 1. E aí, divide por 5/12. E aqui eu tenho que x é igual. Olha, na divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. É só fazer assim. 1 vezes 12 dá 12. E 5 vezes 1 dá 5. Então, nós temos que para encher o tanque todo, as duas torneiras juntas gastam 12/5 de hora. E 12/5 de hora dá quanto? Olha,
Eu posso dividir aqui 12 por 5 e vou encontrar 2,4. 2,4 horas. E veja bem, 2,4 horas, muitos podem achar que seja 2 horas e 40 minutos. E não é isso. Olha, o espaço ficou um pouco pequeno aqui, já peço desculpa por isso. Mas veja bem, 2,4, vamos transformar aqui em horas e minutos para ficar mais fácil. Veja bem, não esqueça que 2,4 é a mesma coisa que 2 horas. Se eu tirar o 2 daqui, no lugar 2 vai ficar um 0,4. Então, 2 mais 0,4 horas. Observe que 2,4 horas é o mesmo que 2 horas mais 0,4 horas, né? Então, eu pego aqui, ó, o 0,4 e multiplico por 60, já que cada hora tem 60 minutos. E se eu multiplicar 0,4 por 60, eu vou encontrar 24 minutos. Então, nós temos aqui que, olha, temos aqui que as duas torneiras juntas enchem o tanque todo em 2 horas e 24 minutos. Mas, professor, eu nunca tinha visto regra de 3 desse jeito. Ah, pessoal, o mundo da regra de 3 não é limitado, ele é bastante extenso. Não esqueça que toda regra de 3 é uma proporção, seja ela direta ou inversamente. E baseado nisso, a gente consegue ampliar a nossa capacidade de percepção. Pessoal, para responder a 3, vamos manter o mesmo raciocínio da 2. Aqui diz que tem duas torneiras e que a primeira delas enche um tanque todo em 4 horas. Isso quer dizer que em 1 hora ela enche 1/4 do tanque. Aí diz que a segunda o esvazia em 12 horas. Isso quer dizer que em 1 hora ela consegue esvaziar 1/12 do tanque. E aí, juntando essas duas torneiras, não esqueça que a torneira 1 enche e a torneira 2 esvazia. Por esse motivo que nós vamos subtrair aqui. Quer dizer que em 1 hora a torneira 1 enche 1/4 do tanque e a torneira 2 esvazia 1/12 do mesmo tanque. Aqui a gente faz o MMC de 4 e de 12, que vai dar 12. E 12 dividido por 4 é 3, vezes 1 dá 3. E 12 dividido por 12 é 1, vezes 1 é 1. E aqui nós temos que 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 12, cuja fração irredutível aqui, se eu simplificar 2 e 12, eu vou encontrar 1/6. Então, nós temos aqui que em 1 hora, com as duas torneiras abertas, o tanque fica 1/6 preenchido. Agora, pessoal, veja bem o nosso raciocínio. Em 1 hora, com as duas torneiras abertas, o tanque enche 1/6. E para encher o tanque todo, irá ser necessário quanto tempo? Aqui nós temos, novamente, uma regra de 3 direta, né? Para encher mais, precisa gastar mais tempo. Então, veja, pessoal, eu vou encontrar o valor de x. Nós temos aqui 1 vezes 1 é 1 e vai dividir pelo que está multiplicado por x, que é 1/6. Aqui nós temos que 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Portanto, 6 dividido por 1 dá 6. Como aqui está em hora, o tempo também vai ser horas. Nós temos aqui 6 horas. Portanto, as duas torneiras juntas irão deixar o tanque cheio em 6 horas, seguindo esse procedimento. Pessoal, na moral, a resolução dessa questão das torneiras já está valendo joinha, né? Deixa lá, incentiva demais na divulgação do canal. Vamos para outra questão. A questão 4 diz o seguinte: um determinado serviço é realizado por uma única máquina em 12 horas de funcionamento ininterrupto e em 15 horas por outra máquina nas mesmas condições. Observe que, se funcionarem simultaneamente, em quanto tempo realizarão esse mesmo serviço? Então, pessoal, aqui não é torneira, é máquina, mas o processo de resolução é o mesmo. Então, veja que se uma máquina faz um trabalho todo em 12 horas, quer dizer que a máquina 1, em 1 hora, irá fazer 1/12 do trabalho.
um dozeavos do trabalho. Isso quer dizer que a outra máquina, que faria o mesmo trabalho em 15 horas, quer dizer que em 1 hora ela consegue fazer 1/15 do mesmo trabalho. E aí, a questão quer saber o seguinte, se funcionarem simultaneamente, em quanto tempo realizarão esse mesmo serviço? Então, nesse caso aqui, em 1 hora, a máquina 1 vai fazer 1/12 do trabalho e a máquina 2, em 1 hora, fará 1/15 do mesmo trabalho. Aqui, pessoal, a gente faz o MMC de 12 e de 15, que vai dar 60. Aí nós temos 60 dividido por 12 dá 5, 5 vezes 1 é 5, e 60 dividido por 15 dá 4, 4 vezes 1 é 4. E somando, 5 mais 4 dá 9, sobre 60. Aqui a gente consegue simplificar por 3, e simplificando aqui por 3, 9 por 3 dá 3, e 60 por 3 vai dar 20. E aqui nós temos a fração irredutível, que facilita muita coisa aqui para a gente. Então vamos lá. Em 1 hora, as duas máquinas funcionando juntas conseguem fazer 3/20 do trabalho. E quer saber o seguinte, para fazer o trabalho todo, quanto tempo as máquinas irão gastar? Aqui novamente nós temos uma regra de 3 direta, porque aumenta a produção, aumenta o tempo. Então veja bem aqui, x é igual. Quem multiplica por x é o 3 sobre 20. Então fica lá no divisor da fração. Então nós temos aqui 1 vezes 1 é 1 vezes 3 sobre 20. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, 1 vezes 20 dá 20 e 3 vezes 1 dá 3. Então nós temos 20 terços de 1 hora. Para eu transformar isso aqui em horas e minutos, eu preciso multiplicar por 60. Então vamos lá. Aqui eu posso simplificar, 3 por 3 dá 1, e 60 por 3 dá 20. E aqui eu consigo multiplicar agora. 20 vezes 20 vai dar 400 minutos. Então, veja bem, 400 minutos seria a nossa resposta. Porém, eu não tenho aqui nas alternativas nem 20 terços de hora e nem 400 minutos. Mas eu posso encontrar o que eu preciso. Então, veja bem o método aqui, ó. 400, deixa eu só arrumar aqui, 400 minutos, não esqueça que isso aqui está em minutos, eu vou dividir por 60. Quando divide minuto por 60, eu estou transformando em horas. Então, 400 dividido por 60 vai dar 6. Por que 6? Porque 6 vezes 60 dá 360, que para 400 sobra 40. Como esse aqui é quociente, isso aqui é horas. Como isso aqui é o dividendo, nós temos aqui o minuto. Minuto e minuto, tá vendo? Então, o tempo gasto aí é de 6 horas e 40 minutos. Marque como alternativa correta a letra E. 6 horas e 40 minutos. Agora, pessoal, vamos para a regra de 3, chamada de composta, porque tem mais variantes. Veja bem, 3 operários, já vou arrumando aqui, ó. 3 operários trabalhando durante 6 dias, 6 dias, produzem 400 peças. Quantas peças, colocar um X aqui, desse mesmo tipo, produzirão 7 operários embaixo de operários, trabalhando 9 dias. Tá vendo? Neste caso aqui, existem várias formas. Eu vou colocar uma aqui que é a mais tradicional, com uma seta apontando em direção ao X. E eu vou comparar essa grandeza com a do X e depois comparar essa com a do X. Né? Uma de cada vez. Então veja bem, em 6 dias são fabricadas 400 peças. Em 9 dias, espera-se que fabrique mais. Você vai ter mais tempo, vai ter mais produção. Então aumenta daqui e aumenta daqui. Então a regra de 3 é direta. Então eu vou apontar uma seta aqui para baixo também. Agora eu vou ocultar essa informação aqui e fazer a seguinte comparação. Olha, oculta isso aqui por enquanto. E compare. 3 operários produzem 400 peças.
7 operários vai produzir mais peças. Então, está aumentando os operários e aumentando as peças. Então, a regra de 3 também é direta. E para resolver aqui, pessoal, a gente faz o seguinte, ó. Eu quero encontrar o valor de x. Vamos começar da seguinte maneira. X é igual. Começa sempre pelo número que está acima dele, que no caso aqui é o 400. Aí, vamos multiplicar por todos aqueles que estão sendo apontados pela seta, que é o 9 e o 7. A ordem não importa. E aí, divide por todo o resto, que no caso é o 3 e o 6. 3 e 6. Aqui, a gente consegue simplificar, para que possa facilitar. Olha, o 3 e o 9 aqui, ó, de graça. Ó, 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Verifique o 3 e o 6 aqui agora, pessoal. Ó, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 vai dar 2. Olha agora o 2 e o 400 de bobeira aí. Então, 2 por 2 é 1 e 400 por 2 vai dar 200. Então, o que sobrou aqui na questão foi a multiplicação de 200 por 7. Então, veja, 2 vezes 7 dá 14, com mais 2 zeros, 1.400 peças, que serão produzidas com essas informações que a questão forneceu. Agora, a nossa última questão. Diz que um ciclista percorre 120 quilômetros, olha só, 120 quilômetros em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias X percorrerá 500 quilômetros viajando 5 horas por dia? Então veja, pessoal, eu vou colocar aqui a seta apontando para o X e comparar. 120 quilômetros são percorridos em 2 dias. Para percorrer 500 quilômetros, que é uma maior distância, vai gastar mais dias. Então, a seta para baixo, aumenta dos dois lados. Mas aqui agora é diferente, ó. Num ritmo de 3 horas por dia, é feito um percurso em 2 dias. Se aumentar o ritmo, o percurso vai ser feito em menos dias. Então, está aumentando aqui o ritmo, está diminuindo o tempo. Então, a regra de 3 aqui vai ser inversa. Mas a forma de resolver é exatamente igual eu mostrei para vocês na questão 5. Olha, x é igual, primeiro, o número que está acima dele, multiplica por todos os que estão sendo apontados pela seta, que no caso aqui é o 500 e o 3. E agora vamos dividir pelo restante, que é o 120 e o 5. Agora, vamos procurar simplificar para facilitar, é claro. Ó, 5 por 5 dá 1 e 500 por 5 vai dar 100. 500 por 5 dá 100. Agora, aqui eu posso cancelar um zero e cancelar um zero aqui também. Facilita bastante. Agora, veja bem, ó, olha o 3 e o 12 aqui de graça. Ó, 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 vai dar 4. Veja que eu ainda tenho como simplificar. Olha, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Ainda posso simplificar, mas aqui eu já encontro a resposta. Lá em cima eu tenho 10 e aqui eu tenho 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 dias é a resposta da questão. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da explicação. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. E na próxima aula, trago um novo vídeo a vocês. Valeu, pessoal! Tchau!